Hoje nós começamos a estudar os motores que são bobinados com a configuração imbricada. Então, os motores podem ser bobinados como concêntricos, em que as bobinas se entrelaçam, ou de forma imbricada. Já vimos na configuração dos motores monofásicos, os motores concêntricos. Já vimos na configuração trifásica os motores bobinados de forma concêntrica. Já fizemos trabalhos com 2 polos, com 4 polos, tanto para os motores monofásicos quanto para os motores trifásicos. E agora nós iremos começar a estudar os motores bobinados na configuração imbricada. Motores imbricados são, na verdade, a grande maioria dos motores mais potentes. Geralmente, a configuração imbricada é usada para motores mais potentes que requerem, geralmente, uma velocidade menor, com uma potência relativamente alta. Porém, é possível fazer um motor imbricado para 2 polos, aproximadamente 3.600 rotações por minuto. Ora, nós temos aqui um estator completo. Pronto, esse estator é para ser bobinado. Ele está como veio, foi apenas aberto, ainda não foi totalmente limpo. Está aqui com suas bobinas, tem problemas, tem rompimento de bobinas aqui. E ele está original, de forma imbricada. É um motor trifásico de 6 pontas, de 6 terminais. Ele possui 36 ranhuras, está bobinado de forma imbricada. Ora, primeiro vamos entender o seguinte. Eu vou lá abaixar a câmera um pouco para que a gente possa entender aqui o que é um motor imbricado. Pronto, o que é que nós temos aqui? Nós temos bobinas rigorosamente iguais. Então, todas elas com o mesmo tamanho, são 2 conjuntos diferentes, na verdade 3. Lá atrás tem outro. Então, lá atrás tem um, aqui tem um já diferente e aqui outro, todos 3 diferentes. Ou seja, com passo diferente. Então, qual é a lógica? Primeiro, o motor imbricado, ele não terá 2 bobinas de tamanhos diferentes, ou seja, todas as bobinas do motor terão o mesmo tamanho, a mesma bitola de arame e a mesma quantidade de espiras. Então vamos imaginar que essa bobina aqui seja passo 11, por exemplo. Nas 3 fases do motor, todas as bobinas dos polos norte e sul terão que ser passo 11. Vamos imaginar que essa bobina que eu estou tocando nela aqui tenha 57 espiras. É um exemplo. Todas as outras também terão que ter 57 espiras. Então, quando se fala em cálculo, quando se fala em preparação das bobinas para bobinar um motor de forma imbricada, é bem simples e muito fácil, até muito fácil, porque todas as bobinas possuem o mesmo tamanho, são adotadas para o mesmo passo e devem ter a mesma quantidade de espiras. Uma outra questão é o seguinte: no motor imbricado, ele pode ser feito em paralelo, ou seja, com 2 fios. Eu posso ter aqui 2 bitolas de fio em paralelo, ou até 3. É dupla camada ou 3 camadas. Aqui a gente pode dizer que a gente chama isso aqui imbricado uma vez. Ou seja, o motor está imbricado com a mesma bitola de fio em todas as bobinas e só existe um fio para cada bobina. A gente apelida isso aqui de imbricado uma vez. Então, o motor, como eu expliquei, ele pode ter
3 arames em paralelo, 2 arames em paralelo, apenas um arame, esse motor terá que ter o mesmo conjunto de bobinas em todas as fases. Vamos imaginar que o motor ele tenha 12 bobinas. Todas as 12 terão que ter a mesma quantidade de espiras, a mesma bitola de arame e o mesmo passo. Agora, quanto ao passo de um motor como esse, ele pode ser feito em 2 polos. Então vamos imaginar o seguinte: aqui, lá em cima, eu tenho 2 bobinas para motor imbricado, do mesmo tamanho, estou tocando nelas lá ao fundo. Pronto. Então, isso aqui significa dizer o seguinte: eu posso ter uma única bobina para um polo, 2 bobinas para um polo, mas o passo será o mesmo. Lá no motor concêntrico, a gente fazia assim, a gente faz assim. Eu posso ter um motor como nós fizemos na última aula, em que eu tenho passo, um exemplo, vamos imaginar que eu tenha passo 4, 6 e 8, ou 8, 10 e 12, passo de bobina. No motor imbricado isso não existirá. Então esse motor aqui, ele pode ser 2 polos, 4 polos, 6 polos, 8 polos. Eu tenho que ter um passo de bobina. É possível ter motor imbricado com mais de um passo de bobina? Geralmente é um passo de bobina, para os motores imbricados. A outra questão é o seguinte: quando é que eu posso bobinar um motor como sendo imbricado? Eu posso bobinar um motor como sendo imbricado quando ele tiver estator com 24 ranhuras, aqui é 36. Eu posso bobinar um motor como imbricado quando ele tiver estator com 36 ranhuras. Eu posso bobinar um motor como imbricado quando ele tiver 48 ranhuras ou quando ele tiver 72 ranhuras. Tudo isso a gente vai estudar nessa aula. Então, motores podem ser configurados de forma imbricada se os estatores possuírem 24, 36, 48 e 72 ranhuras. Nessas condições, eu posso bobinar o motor como imbricado. Assim como eu posso desmanchar o motor que era concêntrico e fazê-lo de forma imbricada, ou desmanchar esse aqui, que é imbricado, e fazê-lo de forma concêntrica. Tudo isso é possível. Então aqui tem uma configuração. Esse motor aqui ele está imbricado no passo 11. Esse motor aqui. Ora, um exemplo, eu estou tomando como exemplo, né? Esse motor está imbricado no passo 11. Aí é um passo só, ou seja, cada bobina ocupa um espaço entre 11 ranhuras. Mas eu não quero mais assim. Eu quero configurar esse motor agora de forma concêntrica. Eu posso fazê-lo com passo 6, 8, 10, 8, 10 e 12, 6, 8, 10 e 12. Eu determino como eu quero bobinar o motor. Isso nos remete mais uma vez ao início desse nosso curso, quando eu afirmei que a configuração que vem de fábrica não é obrigado a ser seguida, que o eletricista rebobinador ele pode aqui aplicar a sua própria configuração, ele pode fazer do seu jeito, desde que ele conheça motor, ele saiba o que está fazendo, ele entenda qual configuração ele quer adotar para que trabalho. É assim que funciona. Então agora a gente vai começar a estudar o motor imbricado. Motores imbricados em que as bobinas são todas iguais, todas elas possuem a mesma quantidade de espiras, todas elas possuem o mesmo passo, não importando se esse motor vai ter 2, 4, 6, 8 ou 12 polos elétricos, porque o motor imbricado, mesmo com as bobinas sendo todas rigorosamente iguais, também pode ser bobinados com 2 polos, 4 polos, 6 polos, 8 polos, 12 polos.
Então vamos lá. Como sempre fazemos, vamos trazer aqui os exemplos para que a gente possa discutir. Então, é um projeto, nós iremos trabalhar nesse projeto para que a gente possa entender o funcionamento. Então, ali foi o exemplo citado, que é uma outra questão. Esse estator aqui é 36 ranhuras, está bobinado de forma imbricada, em que todas as bobinas são rigorosamente iguais, tanto no tamanho, quanto na quantidade de espiras, quanto no passo elétrico. Mas esse motor, como eu já expliquei, ele pode ter 24 ranhuras, 36 ranhuras, 48 ranhuras, 72 ranhuras. Este aqui tem 36. Nós iremos começar com um estator de 24 ranhuras, para que a gente possa entender. E depois a gente vem para o de 36. Então tem o exemplo aqui. Eu vou inclinar um pouco a câmera para que a gente possa entender esse nosso exemplo. Então vamos lá. Começaremos assim. Projeto motor trifásico imbricado série estator com 24 ranhuras, configuração para 2 polos, ou seja, rotação aproximada de 3.600 rotações por minuto, e o passo de bobina será passo 11, ou seja, os dois lados da mesma bobina ocuparão um espaço entre 11 ranhuras. A potência aproximada será de 4 CV. Aí aqui eu fiz isso aqui como referência para buscar a tabela da AWG, botei aqui página 34 da VEG. Isso aqui também é para que você, caso você tenha o manual de rebobinagem da VEG, lá no manual da VEG, na página 34, tem não está exatamente assim, está em código, em desenho, mas você vai entender aquilo ali agora se você assistir essa aula e entender o que eu estou explicando aqui. Então vamos lá. Fiz aqui o exemplo, peguei um estator com 24 ranhuras, numerei como eu sempre faço aqui da 1, dessa vez eu fiz em outro sentido, no sentido horário até o 24, isso independe, e coloquei 2 bobinas aqui do mesmo tamanho como está lá no exemplo que eu mostrei lá atrás, para que a gente possa entender. Então vamos lá. Os motores imbricados caracterizam-se pela facilidade de rebobinagem, e é realmente muito fácil rebobinar esses motores, pela praticidade na manutenção e pelas muitas possibilidades de configuração. São bobinados para trifásicos, possuem todas as bobinas iguais em tamanho e quantidade de espiras. Podem ser bobinados como camada única e como camada dupla. Podem ter seu bobinado configurado em série e em paralelo, e geralmente são encontrados em estatores com 24, 36, 48 e 72 ranhuras. Eu vou dar uma pausazinha aqui para explicar isso aqui. Olha, primeiro vamos entender isso aqui, ó. São bobinados para trifásico. Ora, o motor imbricado não pode ser bobinado para monofásico, não? Os motores eles são bobinados como se fossem para trabalhar com redes trifásicas. No entanto, no fechamento desse motor, eu posso configurá-lo para trabalhar em monofásico. Então vamos lá. Seu bobinado é montado umas sobre as outras bobinas e, ao contrário dos motores concêntricos, possuem um único passo de bobina. Ora, vou voltar aqui um pouquinho a câmera para que a gente possa acompanhar. Vou inclinar a câmera um pouco mais para cá, para que a gente possa ter uma dimensão disso aqui. Então veja, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 bobinas, todas rigorosamente iguais. Por quê? Porque isso aqui é como é feito para a bobinagem do motor imbricado. Quem vai determinar
o tamanho da bobina é o passo a ser adotado no motor. E também as dimensões do estator. Então a gente sabe que a gente trabalha com o comprimento do pacote, que é isso aqui, ou seja, o comprimento da ranhura. Então, se eu entro uma ranhura nesse ponto aqui e caminho 11 ranhuras para cá, quando eu der a volta para montar a bobina, certamente estender isso e medir vai me dar mais de meio metro só em uma única volta num motor como esse. Então, isso aqui já determina para mim um monte de coisa. Por exemplo, se eu faço esse motor para trabalhar com 2 polos, eu tenho possibilidade de fazê-lo para uma potência maior. Por que tenho possibilidade de fazê-lo para uma potência maior? Porque, como as bobinas são bem amplas e bem abertas, elas ocuparão mais espaço e, consequentemente, menos espiras. Caberão todas as espiras na ranhura. Se eu fizer esse motor para 4 polos, eu já terei que dobrar a quantidade de bobinas. Isso agora já vai me obrigar a diminuir o tamanho da bobina para que eu possa fazer num passo menor e caber mais bobinas no estator. Lógico que isso agora me obriga a ter uma quantidade maior de arame, uma quantidade maior de espiras por bobina. Consequentemente, para que essa quantidade maior de espiras possa caber dentro da ranhura, eu terei que afinar o arame, porque com a bitola que eu usar para o arame de um motor bobinado para 2 polos, eu não conseguirei fazer para 4. 2 polos para 4 polos dobra a quantidade de bobinas. Dobrando a quantidade de bobinas, dobra a quantidade de arame. Dobrando a quantidade de arame, para que possa esse arame em dobro caber dentro das ranhuras, eu terei que afinar. A bitola do arame terá que ser mais fina nesse mesmo motor, senão não conseguirei alojar essa quantidade maior de espiras dentro da mesma ranhura. E isso me obriga a afinar o arame então. Afinando o arame, certamente eu perderei rendimento. Então, aquele cálculo inicial que nós vimos aqui, esse cálculo inicial que nós temos aqui, vou pegar a caneta agora. Potência aproximada de 4 CV. Ora, potência aproximada de 4 CV para 2 polos, que é o que eu vou fazer aqui, ó. Projeto motor monofásico, imbricado, série, estator com 24 ranhuras, configuração para 2 polos. Se eu quiser para 4 polos, ou seja, diminuir essa rotação para aproximadamente 1.600 RPM, eu vou ter que dobrar a quantidade de bobinas para fazer em 4 polos. Consequentemente, eu jamais conseguiria impor uma potência de 4 CV nesse motor, nesse mesmo estator, bobinado para 4 polos. Então, tudo isso são questões que a gente precisa entender na hora em que for trabalhar com o projeto bobinado. De repente, o cliente chega e diz, olha, eu tenho esse motor aqui, esse motor ele é trifásico, esse motor está com alta rotação, eu quero diminuir esse motor para uma rotação baixa, então você vai poder fazê-lo para 4 polos, vai diminuir de 3.600 RPM para 1.600 aproximadamente, mas você já avisa para o cliente, olha, eu consigo diminuir a rotação do motor, mas não consigo entregar mais a potência que ele tinha antes. Será impossível nesse mesmo estator, no caso no outro estator, naquele estator ali com 36 ranhuras, porque como eu já expliquei aqui, para poder diminuir a rotação, eu terei que dobrar a quantidade de bobinas, fazer o motor em 4 polos. Fazendo o motor em 4 polos, para poder acamar todas essas bobinas e o dobro da quantidade de arame dentro das ranhuras, só é possível se eu diminuir a bitola, afinar o arame. Afinando o arame, perde naturalmente em rendimento, em potência. Então, entendido essa parte aqui, vamos para cá, que é este exemplo aqui. Então vamos lá. O que nós estamos estudando é isso aqui. Nosso projeto é um motor com 24 ranhuras, 2 polos. Tá aqui, estator com 24 ranhuras. Aqui, o que nós temos?
Esse estator já é 36 ranhuras. Não é esse aqui, é outro já pronto para ser bobinado, já limpo, já foi tirado as espiras, já foi feita a isolação, já está pronto para receber o bobinado. Vai ser bobinado de forma imbricada. Mas nós não iremos trabalhar agora com esse estator de 36, nós iremos trabalhar com o outro de 24 ranhuras, para a gente entender, e em 2 polos. A configuração do passo de bobinas e da quantidade de polos elétricos em motores imbricados com 24, 36, 48 e 72 ranhuras é feita da seguinte forma. Eu fiz essa tabela aqui porque lá na tabela da WG não tem isso. E se você procurar essas informações, dificilmente você encontrará como está aqui na internet. Então eu já conheço o procedimento, então coloquei isso aqui, você pode seguir que vai dar certo. Então olha só. A configuração do passo de bobinas, o passo de bobina. O que é o passo de bobina? O passo pode ser 11, 12, 8, 7. Então vamos lá. A configuração do passo de bobinas e da quantidade de polos elétricos em motores imbricados com 24, com 36, com 48 e com 72 ranhuras é feito da seguinte forma. Os estatores com 24 ranhuras, que é o que nós iremos estudar, podem ser bobinados para 2 e para 4 polos elétricos. Ou seja, nesse estator aqui, que nós iremos trabalhar, e que ele possui 24 ranhuras, ranhura 1, ranhura 24, só é possível fazer esse motor de forma imbricada para 2 configurações, somente para 2, 2 polos ou 4 polos. Isso em qualquer estator de 24 ranhuras. Então, a configuração do passo de bobinas e da quantidade de polos elétricos em motores imbricados com 24, 36, 48 e 72 ranhuras é feita da seguinte forma. Estatores com 24 ranhuras podem ser bobinados para 2 e 4 polos elétricos. Quando forem bobinados para 2 polos, que é o que nós iremos fazer, o passo de bobinas poderá ser passo 9, olha lá, poderá ser passo 9, 10 e 11. Não quer dizer que no mesmo motor vai ter bobina com passo 9, bobina com passo 10 e bobina com passo 11. Não. Ou você vai escolher o passo 9, ou você escolherá o passo 10, ou você escolherá o passo 11. Só é possível fazer com um único passo de bobina. Motores imbricados não possuem 2 passos de bobina, é só um, para todas as bobinas. Então, o nosso motor de 24 ranhuras, nós poderemos fazê-lo com passo 9, passo 10 e passo 11. No nosso caso, nós iremos fazer com esse aqui, com o último, passo 11. Quando forem bobinados para 4 polos elétricos, o passo de bobinas poderá ser 6 e 7 nas ranhuras do estator. Então vamos lá. Se eu vou bobinar o motor, com 24 ranhuras. Eu vou bobinar de forma imbricada, em que todas as bobinas são rigorosamente iguais, tanto no tamanho quanto na quantidade de espiras. O motor vai possuir 2 polos elétricos. Se ele possuir 2 polos elétricos, ele terá rotação de aproximadamente 3.600 rotações por minuto. Então eu posso escolher o passo 9, o passo 10 ou o passo 11 para bobinar esse motor em 2 polos para 3.600 rotações por minuto. Não, o motor será 4 polos elétricos. Então a rotação dele agora será aproximadamente 1.600 rotações por minuto. Nessa hora eu não poderia adotar nenhum desses passos aqui, nem o 9, nem o 10 e nem o 11. Eu teria que optar ou pelo passo 6 ou pelo passo 7, para poder fazer as bobinas caberem todas nas 24 ranhuras do estator. Então, os estatores com 36 ranhuras, que é o caso desse aqui,
podem ser bobinados para 2 polos, 4 polos, 6 polos e 8 polos. Então esse motor ele pode trabalhar para 3.600 rotações por minuto, ele pode trabalhar para 1.600 rotações por minuto, ele pode trabalhar para 1.200 rotações por minuto, ou ele pode trabalhar para aproximadamente 800 rotações por minuto. Então, são 4 possibilidades. Ele pode ser 2 polos, 4 polos, 6 polos e 8 polos, se possuir 36 ranhuras. Com 24 ranhuras, só pode para 2 e 4 polos. Então, nesse caso aqui com 36 ranhuras, caso o motor seja 2 polos, 4 polos, 6 polos e 8 polos elétricos, isso significa que um mesmo motor poderá ser configurado para trabalhar em 4 possibilidades diferentes de rotação. Lembrando que quando mudamos a quantidade de polos elétricos para mais em um mesmo estator, haverá diminuição da potência do motor.